Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nesse canal nós comentamos sobre estudos bíblicos, a teologia bem prática mesmo, tá bom? Você vai ver vários vídeos aqui no nosso canal sobre estudo, nosso foco é o estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro nós estamos analisando textos difíceis, textos que pode trazer alguma confusão quando você vai ler e às vezes pelas formas de interpretação ele acaba sendo um texto mais difícil. Alguns nós vamos achar uma solução, uma explicação plausível, alguns nós vamos achar mais de uma solução, mas que todos podem se encaixar, e vai ter casos também que nós não vamos encontrar uma solução plausível, nós temos que ser honestos quando isso acontecer. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o endurecimento do coração de Faraó. Então, será que Deus ele endureceu o coração de Faraó? Vamos entender isso daqui. Antes, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso a esse material também. Vamos lá? Deus ele endureceu o coração de Faraó? Bom, primeiro ponto, eu tenho que analisar quem era o Faraó do Êxodo, né? E tem duas explicações, tem duas possíveis explicações. Eu vou mostrar para vocês qual que é a minha favorita. Então, embora o Êxodo não identifique o faraó pelo nome, estudiosos sugerem duas possibilidades principais. Você tem Tutmés III, que reinou entre 1479 e 1425 a.C., para uma datação anterior do Êxodo. E você tem também Ramsés II, que reinou de 1279 a 1213, para uma datação posterior do Êxodo em 1250. A maioria das pessoas tem dito que o faraó do Êxodo é Ramsés. Até nos desenhos, se você assistir algum desenho sobre Moisés, o Mar Vermelho, você vai ver que nos desenhos, nos filmes, o faraó do Êxodo foi Ramsés. Isso é por causa de um texto que você lê lá em Êxodo, onde diz que os escravos hebreus eles edificaram a cidade de Ramsés. Então, por causa disso, muitos atribuem a Ramsés o faraó. Mas não necessariamente isso pode ter acontecido. De repente, o que pode ter acontecido aqui é uma atualização textual, né? O autor, quando foi escrever, anota que a cidade que eles edificaram foram a cidade, naquele momento, conhecida como a cidade de Ramsés, mas não necessariamente que eles construíram para Ramsés. Foi uma atualização textual. Quando você vai escrever mais à frente, você atualiza, contextualiza o público para ele saber de qual cidade se tratava. Eu acredito que é mais coerente o faraó Tutmés III como faraó do Êxodo. Então, monumentos e inscrições de ambos os períodos demonstram que os faraós se viam como divindades na terra, representantes diretos dos deuses egípcios. Essa visão ajudava a manter a sua autoridade sobre o povo. Esse contexto explica a resistência de Faraó em liberar os hebreus. Libertar os escravos não era apenas uma decisão política, mas era uma afronta à sua autoridade divina. Por quê? Porque o faraó ele era conhecido como a reencarnação divina, a reencarnação de um Deus, né? Então, quando as pessoas olhavam para Faraó, eles não viam o Faraó como um presidente, um governante, um rei. Não, eles viam o Faraó como um Deus, literalmente como um Deus. Então, um grupo de escravos chegar e ordenar para que o Deus liberte aqueles escravos, isso era visto por ele como uma afronta, né? Como uma afronta. Quem são esse povo? Quem são esses escravos que estão achando que pode chegar até Faraó e ordenar o que Faraó deve fazer? Então aqui eu já começo a entender a questão da resistência, de Faraó resistir, né? Entregar ou permitir que aquela fala do povo de Moisés para libertar o povo fosse assim. Então, na cultura egípcia, o pessoal, eles entendiam que quando a pessoa morria, a pessoa era levada pelo deus Anubis, né?
até um certo local onde o coração dessa pessoa era pesado numa balança, de um lado o coração, do outro lado a pena da justiça da deusa Maat, né? E se esse coração, a pessoa cometeu muita falcatrua, muito mal, muito pecado, eu vou ir buscar esse ela. coração pesaria mais que a balança, daqui a pouco eu tô chegando. A pena, e tendesse para o lado do coração, essa pessoa não entraria no reino dos mortos, né? E para essa pessoa ser tida como justa, ela teria que ter um coração mais leve, mais sem pecado, vamos dizer assim. Então, para poder compensar isso, eles tentavam meio que passar a perna nos deuses. Quando o faraó morria, eles tiravam o coração de verdade e colocavam um coração de pedra, um escaravelho, né, de pedra ali. E esse escaravelho, no formato de uma pedra, né, ele era colocado ali, ou melhor, essa pedra no formato de um escaravelho, ela era colocada ali no local do coração de Faraó, para quê? Para que quando chegasse no momento ali de pesar o coração colocado ali não era o coração dele, mas era um coração de pedra, um coração duro, um coração sem sentimento. Logo, ele não levaria os pecados. Então, essa expressão coração de pedra fala de um coração duro, um coração sem pecado, um coração que quer trapacear, tá? Então, daí que vem a ideia de endurecer o coração, é ter um coração de pedra, um coração sem sentimento. Então, vamos entender aqui o que significa endurecer o coração. Então, essa expressão, ela aparece de forma variada no texto hebraico. 3 termos principais são hasat, que significa fortalecer ou tornar firme, kabet, que literalmente significa pesar, sugerindo obstinação, e kahá, refere-se a tornar-se duro como em inflexível. Nos primeiros encontros entre Moisés e Faraó, o texto diz que Faraó endureceu seu próprio coração. Está lá em Êxodo 8,15. Mais tarde é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, Êxodo 9,12. Isso gera uma interação dinâmica entre a obstinação de Faraó e o propósito de Deus. Então, o que o texto mostra? A princípio, que Faraó ele já tinha o coração endurecido, ele endureceu o coração, ele decidiu não libertar o povo. Como eu expliquei no início, né? Você ter um escravo querendo te dar ordem para poder fazer uma coisa era considerado um insulto para alguém que se achava Deus, reencarnação do Deus na Terra. Então, a princípio o texto diz que ele endureceu o coração. Depois o texto vai mostrar que Deus endureceu o seu coração. Então nós temos algumas interpretações para isso aqui. A primeira interpretação destaca a soberania de Deus. A teologia reformada vê o endurecimento como parte da soberania. Deus usa a obstinação de Faraó para cumprir os seus próprios planos. Outras abordagens enfatizam a cooperação entre o coração já endurecido de Faraó e o plano de Deus. Outra interpretação, daqui a pouco eu vou explicar todas elas, é o propósito divino. Êxodo 19,6 declara que Deus levantou o Faraó para mostrar o seu poder e declarar o seu nome na terra. A resistência de Faraó serviu como palco para manifestação das pragas, demonstrando a superioridade de Deus sobre os deuses egípcios. Então, o que nós vamos entender que aconteceu aqui é que Faraó ele já tinha endurecido seu coração. E agora, por Faraó ter endurecido seu coração, já que aconteceu aquela situação, Deus vai usar dessa situação para poder manifestar o seu poder aqui na terra, tá bom? Não é que Deus escolheu ele para endurecer o seu coração, mas já que ele endureceu, tinha o seu coração obstinado a não libertar o povo, Deus ele vai usar disso, usar desse acontecimento para manifestar o seu poder. Isso nós vemos Deus fazendo até hoje, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Tem situações que Deus não quer que acontecesse, não queria que acontecesse. Mas já que aconteceu, Deus faz aquela situação um propósito
para a vida aqui na Terra. Às vezes Deus não deseja que o nascimento aconteça em determinadas situações, mas já que aquela criança nasceu, muitas vezes Deus pega aquela criança e transforma num pregador da palavra de Deus, tá bom? O Egito nos mostra, inscrições arqueológicas têm nos mostrado que as pragas no Egito, elas aconteceram e nós encontramos registros fora da Bíblia por isso. Então, por exemplo, papiros como o papiro de Pulver descreve as pragas semelhantes às narrativas do Êxodo. Representantes de trabalhadores semitas em tumbas, como na tumba de Hakmiri, mostram o trabalho forçado dos estrangeiros. Ou seja, temos documentos extra-bíblicos que comprovam os acontecimentos bíblicos que aconteceu ali por causa do endurecimento do coração de Faraó. Algumas pessoas atribuem também que eles sugerem que pragas podem ter sido eventos naturais interpretados como intervenção divina. Independente disso, a narrativa destaca a ação soberana de Deus. Ou seja, mesmo para aqueles que entendem que as pragas eram uma coisa natural, eles veem aí não tem como negar, melhor dizendo, a ação sobrenatural, né? Que é o quê? Acontecimentos que podem até ser explicados pela natureza, mas acontecendo de forma muito rápida, subsequente uma a outra e com impacto, uma proporção muito grande. Então, o melhor entendimento para poder entender isso aí é exatamente isso. Faraó, ele endurece o seu coração, ele acha um insulto aquilo que está acontecendo, ele não quer libertar. Já que houve aquela situação, Deus usa daquela situação para manifestar o seu poder, mostrar a sua grandeza diante dos outros deuses, que ele é o nosso único Deus, e através daí você vê as pragas chegando. Nós podemos tirar algumas lições disso para a nossa vida. Então, assim como o Faraó, podemos endurecer o nosso coração contra os planos de Deus, insistindo em nossos próprios caminhos. Isso nos ensina a buscar humildade e submissão à vontade de Deus. Isso nos ensina sobre paciência também. Deus deu várias oportunidades para Faraó se arrepender. Isso demonstra a paciência divina, mas também que as coisas de Deus são coisas sérias. Então nós vemos aqui a seriedade das advertências de Deus. E também a superioridade de Deus. O confronto entre Deus e Faraó é um lembrete de que nenhuma força terrena pode resistir aos planos de Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo novamente, assiste. Se você conhece alguém que tem esse tipo de dúvida, compartilha com essa pessoa para que ele possa pegar essa dúvida também. Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.